O sacerdote disse que, como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis, e calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente, espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Assim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou, durante muito tempo, e então ele disse: eu poderia ter um pouco mais de seu tempo. Eu quero te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse: o grande plano do Mestre para colher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse: isso vai ser feito de uma forma única. Este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas. Porque, ele disse, os espíritos demoníacos, irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo. Então, eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo? Muito. E que algumas pessoas é suposto serem capazes. Eles acreditam que a sua alma é imortal, projeção astral, isso mesmo. Uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo, vê coisas, voltam e escrevem tudo sobre isso. Então, devido ao fato que milhões de pessoas na Terra acreditam que têm uma alma imortal, isso é prontamente aceito. Quando os espíritos falam através de um transmédium, falam com pessoas influentes. Mas o que é um transmédium? É um canalizador hoje em dia. O que hoje é conhecido como canalizador? Sim. Shirley MacLaine teve experiência se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes. Eu gravei a coisa toda, que foi de 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento do que este sacerdote tinha dito há 45 anos atrás. Sim, exato. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade. E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho amará o vizinho, a perturbação social não acontecerá mais, haverá felicidade perfeita por 1000 anos. Isso é o que os espíritos irão prometer. É quase como o Jardim do Éden, criado mais uma vez. Agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era. Vitória sobre a guerra, vitória sobre a perturbação social, vitória sobre a fome e vitória sobre todos os tipos de coisas. Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa nova era, sim. Isso é exatamente tudo o que o movimenta hoje. Ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta e mais frequentemente. Os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos,
para trazer ante as massas da terra a santidade do domingo. E eles ensinarão a santidade do domingo com os líderes religiosos, olhando à frente para os 1000 anos de paz sobre a terra. Eles colocarão todos os esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram o que vai acontecer às pessoas que não acreditarem nas recomendações dos Espíritos. O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos, que irão obrigar as pessoas a se juntarem a eles, independentemente de acreditarem nelas ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. E ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe a homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então você pode entender agora, porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e eu não faltei uma vez. Até eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como o seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o 1º dia da semana, domingo. E independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos, então. Você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já me referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Disse ele, ao longo dos séculos, espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então uma pessoa levantou a mão, e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos. E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sobre o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci dos adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa em todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sob o grande engano. Deixe-me explicar sobre isso. Agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia torna impossível para os espíritos enganá-los.
Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas comuns. E isso ficou comigo. E quando eu ouvi a palavra adventista, quando Cyril me disse, e eu perguntei, que denominação você pertence? Ele disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Pode dizer mais uma vez, eu sou um adventista do sétimo dia. Eu disse, é a mesma coisa que um adventista? Oh, sim, ele disse, muita gente chama os adventistas. Eles não falam do sétimo dia, é a mesma coisa. Ah, sim, eu estava interessado. Você estava agora, eu queria saber o que a Bíblia dizia. Porque aquele era o único grupo em questão apenas. Que o sumo sacerdote da casa de adoração aos demônios. Sim. A coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar? Está certo. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência, saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e a este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado. Você sabe, para sempre. Mas você vê, o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos, 4 horas por noite, começávamos às 7 horas e terminávamos às 11 da noite. Os estudos bíblicos eram cerca de 1 hora. Haviam perguntas, e então você olhava para cima dos versos que lhe dão na Bíblia e você tinha a sua resposta. Era tão fantástico. E o Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção. Cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos. Preciosos.